partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso de número 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Regional, você que vai estar ouvindo essa mensagem pelo YouTube, Programa Maranata, ou pelo Facebook, Cidadão dos Céus. Aqui nós temos uma carta que é destinada aos hebreus, aos judeus. Então, só para a gente contextualizar o que nós estamos observando aqui, é uma carta que tem como propósito falar aos judeus, hebreus, sobre as boas novas do reino do Senhor, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele coloca aqui numa condição da supremacia, da autoridade, do poder da criação, da onipotência do Senhor. Porque ele vai dizer que nada que exista, possa estar escondido aos olhos de Deus. Isso significa que você pode partir do pequeno, do minúsculo, até o universo. Seria como olhar para dentro de você, olhar para uma planta, olhar para um pequeno animal e observar a formação atômica, observar o DNA e olhar para o universo numa condição que você vai sair do planeta Terra, observar o sistema solar, passar pela Via Láctea e contemplar a infinitude do universo. Tudo isso foi criado, tudo isso foi formado pela mão de Deus. Então significa que o Deus Todo-Poderoso a qual cremos, Ele é o responsável da criação das coisas mais pequenas, mais minúsculas e invisíveis aos olhos humanos, como aquilo que é gigantesco, aquilo que é apoteótico, que também é insondável à visão humana. Então nós, na condição de seres humanos, somos extremamente limitados, porque não conseguimos enxergar o que é minúsculo e também não conseguimos enxergar aquilo que é gigantesco, aquilo que é universal. Mas aqui a palavra está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, o autor da criação, o autor de tudo isso que existe no universo, de todos os planetas, até aqueles que nós não conhecemos, de todos os seres que vivem no planeta, o Senhor conhece cada um deles, conhece o seu nome, conhece tudo. Inclusive, segundo a Bíblia, Ele é capaz de dizer quantos fios de cabelo há na cabeça desses 7 bilhões de pessoas que há no planeta Terra. E nada pode ficar oculto, nada pode ficar escondido dos olhos do Criador, porque Ele é o autor. E o autor é o que tem autoridade, é o que tem domínio, é o que tem conhecimento. E todo o conhecimento que ele tem passa pela minha vida, passa pela sua vida também. E as nossas condutas, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, esses também não são escondidos, eles também não são ocultos ao conhecimento de Deus. E aí o autor do livro de Hebreus, ele vai concluir dizendo assim que todos nós iremos prestar contas daquilo que fazemos. Então, nossa vida, ela é permeada pelo início, que é o nosso nascimento, e pela conclusão, que é a nossa morte, é a nossa trajetória. Não importa como você nasceu, não importa como você morrerá, porque isso é imutável. Todos nós temos essa certeza. Conhecemos sim o dia do nascimento, mas a nossa morte está oculta, nós não sabemos quando será. Mas o que separa essa data de nascimento, a data da morte, ela vai ser preenchida com vida, ela vai ser preenchida com o tempo em que nós vamos manifestar as nossas ações aqui na Terra. E tudo o que nós fizermos, tudo aquilo que executarmos, nada ficará oculto aos olhos de Deus. Nem mesmo aquilo que você pensou,
Nem mesmo aquilo que você não fez com as suas mãos ou não pronunciou com as suas palavras, mas você pensou, até isso é conhecido de Deus. E até dos nossos pensamentos nós iremos prestar contas a Deus. Nós podemos enganar um pai, podemos enganar um filho, podemos enganar uma cidade, um país, podemos enganar o planeta, mas nós não conseguimos jamais enganar o autor e consumador da nossa fé, que é o Deus Todo-Poderoso, o qual ministramos aqui nessa manhã. Então as suas escolhas, elas estejam amparadas pela vontade de Deus. Que tudo aquilo que você fizer seja como Deus na tutoria da sua vida, sabendo que as suas ações são aprovadas por Deus. Você pode errar, eu posso errar, mas tem os erros que nós cometemos por ignorância, por desconhecimento, por imaturidade. Mas Deus nos perdoa. O problema são aqueles que cometemos propositalmente, aqueles que sabemos que fazemos errado e que as nossas escolhas causam dolo, causam dano ao próximo, que não revela o amor o qual Deus nos exortou para amar o próximo, mas justamente o contrário, revela o ódio em relação ao próximo, revela um caráter destrutivo em relação ao próximo. Isso não está oculto aos olhos de Deus. Então que nós possamos orar, clamando pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós somos pecadores, mas contar com a graça, porque o Senhor é gracioso e abençoador, para que nós tenhamos uma conduta que revele o caráter de Cristo em todas as coisas que nós fizermos neste mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.